Oi, oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o horário que você estiver vendo. Hoje, nesse podcast, vamos falar sobre a cultura afro-brasileira e figuras ilustres, né? Grandes representatividades de luta contra a questão racial. Tenho hoje Lucas Pacheco e Moisés Sampaio aqui comigo. Fala, família. E aí, gente? Então, é, a gente herdou, né, muitas coisas na época da colonização, que hoje em dia temos uma grande parte da cultura afro-brasileira, né? E aí vem grandes, Costumes. grandes costumes e uma grande parte da nossa cultura, né? A nossa cultura principal é herdada também da África e da cultura negra. Temos as danças, o samba de roda, né? Que é uma manifestação cultural que mistura um monte de características, como dança, música, poesia, que na verdade nasceu no recôncavo baiano e se expandiu pelo país. Mas as raízes são africanas. E Moisés, né? Você sabe alguma coisa sobre a comida Sim, afro-brasileira? sim. A comida ela trouxe para nós, brasileiros em específico, grandes aspectos que herdamos dele, né? Como na agricultura, antes, os senhores brancos, donos de engenho, senhores do engenho, eles fabricavam um açúcar e eram os negros, a mão de obra escrava, né? Os pretos de coco que trabalhavam na época em profissões mecânicas, em fábricas, em indústrias, posteriormente, né? Os negros também eram mão de obra da época. E áreas domésticas. E por parte da alimentação, vieram na África o café que muita gente usa hoje e gosta bastante no país. Usando agora, né, para estar acordado, fazendo esse podcast. Exato. Hum. O amendoim no nosso bom e velho São João para comemorar. Que o coco também é o coco verde, né? Isso, exatamente. Coco verde que Cara, é tão meu Deus do céu, não imaginava, né? Aquele coco caro que a gente compra na praia, né? Vem aí também uma grande descendência. exatamente, velho. Eu pensando que era dessas ilhas do Caribe, sei lá, algum país do Bahamas, e é da boa e velha África que nós herdamos. Temos também o azeite de dendê, o clássico acarajé, que muitos baianos amam e turistas quando vêm para cá saboreiam ele. A melancia, de fato, melancia. E entre outras comidas nós herdamos dele. Cara, Ah, muito bom. Hum. Nós baianos, né, puxamos muita coisa da África, né? Realmente. Muitas descendências, inclusive a capoeira, né? A capoeira que é uma arte musical, um esporte, uma cultura, né? Uma dança, música, exatamente. que veio exatamente, foi criado pelo povo escravizado e que se difundiu por todo o Brasil. E os turistas amam também. Aqui na Bahia faz um sucesso. Uma pergunta para você, Moisés. Você sabe alguma coisa se a medicina ela tem alguma coisa a ver com a África ou não? É, boa pergunta. Ela exclusivamente veio da África. As técnicas que utilizamos hoje, ela veio da África, era no Egito Antigo. Nossos egípcios, que criavam as pirâmides e tudo mais, eles, além dessas habilidades arquitetônicas de pirâmides e tudo mais, eles eram o pai da medicina, digamos assim, a base, o início da Nossa, medicina. cara, realmente as pessoas têm uma ideia de, né, que a África é só pobreza, só, sabe, só miséria, mas a gente tem coisa mais rica do que essa cultura toda, do que um legado realmente que não só nós brasileiros, mas todo mundo herdou da África, né? De Exatamente. fato, de fato. Mas com o tempo passando, a África tipo tem condições precárias lá. Aí muitos
doutores e gênios da região acabam saindo do país para ter oportunidades melhores fora, a Europa, a América, entre outros, o que acaba sendo prejudicial, né, para o sistema medicinal de lá. Agora, vem cá, Pacheco. Sim. Além, né, de toda essa cultura que a gente herdou, existem muitas representatividades que passam para Uhum. gente, para essa nova geração, inclusive, que não teve tanta representatividade. Nós, né, que as próximas gerações terão. Fala um pouco sobre algumas representatividades que Hoje nós foram temos importantes para a nossa geração. sim. Hoje nós temos o Black Matter Live, né? Eu não sei falar direito, porque eu não sei do inglês. Mas hoje a gente tem. Mas antigamente, na época de escravidão, na época de racismo mesmo, nós tínhamos uma figura ilustre. Nós tínhamos quatro pessoas. Eu vou falar sobre quatro pessoas, né? Que isso foram muito importantes, uma das principais, né? Que eu acho que Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X e Zumbi dos Palmares, que é um brasileiro. No caso de Nelson Mandela, ele foi principal para a história da África, né? Porque em toda a sua vida ele lutou contra o racismo do segregacionismo do apartheid na África do Sul, né? Isso Sim. lutou toda a Agora, sua vida. esse apartheid, eu, ao menos particularmente, vi bastante na escola há um tempo aí, sempre foi discutido em sala, só que no que consiste de fato, que não me lembro direito, tá ligado? Uhum. Então, o apartheid ele foi uma consolidação institucional através da legislação de uma prática em que foi assim, foi o seguinte: uma separação entre brancos de origem europeia e negros do continente africano, né? Que ocorria desde da colonização, né? Que foi uma colônia de exploração. Então, assim, o que aconteceu? Pós Segunda Guerra Mundial entrou um partido na África, que foi na África do Sul, o Partido Nacional Afrikaner, e que deixou o apartheid 100%, né? Ocorria mesmo. Tipo, os negros tinham que viver com credenciais, senão eles eram presos se a polícia pegasse em locais proibidos, e eles só podiam viver. Foi aí que nasceu os guetos, hoje muito conhecido, mas antigamente os negros eram como eles eram presos lá, né? Eles não podiam sair de lá, entendeu? Isso foi o apartheid. Sabe, Loucura, né? Porque é até estranho pensar que isso não tem muito tempo, não, né? Mas Nelson Mandela não morreu faz muito tempo, não é uma coisa de séculos, né? É Não é, realmente muito triste pensar que isso é de agora, de poucos anos atrás. exatamente. ele indo contra o sistema da época, ele acabou sofrendo consequências, não foi? Sim, ele sofreu consequências por estar na CNA, um grupo jovem onde tratava contra o apartheid. Ele foi condenado em Rivônia à prisão perpétua em 1964, né? Falando de novo que não foi tão longe, né? Se passaram poucos anos, poucos, muitos, mas não tanto como a gente pensa, né? Então ele foi preso e só depois de muito tempo que ele foi realmente solto, né? Agora, depois de toda essa luta e conquistas que ele trouxe para os africanos, ele conseguiu alcançar algum patamar, algum lugar, depois de tudo Sim, isso? sim. Ele foi presidente da África do Sul em 1994, com a vitórias expressivas, né? Porque todos conheciam ele para lutar contra o apartheid. E ele ficou até 1999. Então, em 1993, isso é interessante, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa da sua atuação contra os direitos da maioria sul-africana. Só que, infelizmente, né, a sua última aparição foi na Copa do Mundo de 2010, que ele chutou a bola. Mas, infelizmente, em 2013, no dia 5 de dezembro, ele veio a falecer com infecção pulmonar. Compreendi. Muito triste, né? Uma pessoa tão importante morrer, né? É, exato.
Agora, o Mas pelo Luther menos King? ele Lutou, né? deixou um legado, né? Deixou um legado enorme. É, isso aí. Ele deixou que ele deixou tanto que ele lutou e a história dele, né, com essa base dele foi passada adiante, né? Ali perto, Martin Luther King, um pastor da Batista, e lutou contra a discriminação dos negros, né? E isso foi uma das pessoas mais importantes dos Estados Unidos nessa luta contra os negros, né? Ele fazia seminário, então, na Academia de Boston, né? Hoje ele é famoso no mundo inteiro sobre isso. Ele se entregou na Associação Nacional dos Processos das Pessoas de Cor. Ele foi um dos líderes políticos, mas onde ele começou mesmo, onde ele foi reconhecido, foi no boicote do ônibus em Montgomery que o ato de protesto começou. No caso de Rosa Parks, que foi uma mulher negra presa ao se negar a ceder um lugar para um homem branco. Foi isso. O boicote deles, a luta e tal, durou 382 dias. Então, assim, eles passaram mais de um ano lutando contra isso, e, e aí eles conseguiram. A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou discriminação racial ilegal nos transportes públicos, né? Durante isso, Martin Luther King foi preso e sua casa foi bombardeada. Isso é muito triste. Nesse bombardeio ele faleceu? Alguém morreu? Não sei. Não, na verdade ele não. Na verdade, ninguém morreu, né? Isso é. Que bom, que bom. Ninguém morreu. Mas ele, infelizmente, veio a falecer no dia 4 de abril de 1986, numa marcha civil, né? Foi alvejado com tiros de pessoas racistas, né? Isso é Meu E interessante. é, Deus. e é um cara, né, que lutou e procurou sempre lutar pelas questões raciais, mas de forma pacífica Sim, e a morrer de estratégia forma dele era assim não tão, violência. Igual sim, ele fala que morrer de foi. forma tão brutal, né? Exatamente. Ele queria ser parecido, que ele falava que era igualmente com o Mahatma Gandhi, né? Que também não queria violência, né? Ele conseguiu, com esses anos, ele conseguiu conhecer pessoas importantes até para as pessoas negras. Ele conheceu um grupo chamado Panteras Negras e conheceu um muçulmano chamado Malcolm X. Ele era uma pessoa muito importante. Os Panteras Negras eu não vou Pois é, falar, mas Malcolm. Pode falar, pode falar. falando sobre Malcolm, né, ele tinha uma frase de efeito de pensar que é a reação do opressor, né? Sim. Que abre aspas, né? Não confundam a reação do oprimido com a violência do opressor, fecha aspas. E assim, é exatamente isso. A gente não pode confundir, porque foram tantos anos de escravidão, né? Hoje em dia, uma escravidão disfarçada, né? Um racismo velado, mas que ainda existe e muito, e Existe. muitas vezes até escancarado mesmo, quantas pessoas estão morrendo aí. E a gente realmente não pode comparar a reação do oprimido com a violência do opressor. Exatamente. A gente prestar atenção no padrão de beleza, né? O padrão de beleza não é negro. O padrão de beleza ele é branco, do olho azul, do cabelo louro. Ele é Sim, totalmente voltado, né? Essa questão do negro, né? pois é. Agora, esse grupo aí que ele conheceu, dos Panteras Negras, meio que me faz lembrar, veio à mente, o ator Chadwick Boseman, que veio a Sim. falecer recentemente. E ele foi um ator dos cinemas que apareceu para trazer uma representatividade para as pessoas, inspirar as pessoas negras em si a tomarem Sim, sim, as iniciativas. inclusive Fale. minha avó, vejo ela direto falando, os amigos dela, os quais tenho contato, né? Falando sobre como eles nunca imaginavam
ter um super-herói negro, né? Isso realmente para eles era coisa do outro mundo. Amigos dela, negros, ficaram realmente emocionados com ter um super-herói negro nos cinemas, né? Na Marvel. Isso realmente foi uma conquista que eu o que pode parecer simples, né, para muitos, mas é demais. De Exatamente, grande. porque na história, né, você vê as grandes equipes do cinema de heróis e você não vê um negro, né? Isso é interessante porque você vê a equipe dos Vingadores em si, ela não tem negros, né? A equipe principal. E a Liga da Justiça é a mesma coisa. Por mais que a Liga da Justiça ela conseguiu colocar o Cyborg como negro, isso foi também muito interessante, né? Ele Esburrar conseguiu negro, né? exatamente por ele ser negro. Mas sabemos que a história em si, nos quadrinhos, em qualquer lugar que antes, não era assim, né? Era um Lanterna Verde branco. Todos eram Pois brancos, né? é. Sim, Entendeu? Então, pode falar. eu lembro de uma época de infância que na TV Globinho que parecia o desenho do Super Choque, que era um negro com poderes de eletricidade, de choque em si. Eu achava muito massa, sabe? Que me representava. Eu e meu pai, a gente via bastante, tipo, motivou, né, a tomar as atitudes certas, digamos assim. Era pequeno e tal. Foi uma atitude que a TV brasileira em si tomou, que foi boa. Isso realmente influencia bastante gerações e crianças, porque a gente a gente acha que quando a gente é criança a gente não aprende nada, né? Mas é onde a gente aprende nossos principais valores, constrói nossos principais valores. Inclusive, tem muitos vídeos aí de comparações de crianças. Quantas Barbies você. A Barbie é como magra, loira, branca. Então, quantas a gente vê na prateleira e quantas bonecas negras vemos nas prateleiras. Então, isso já dá para perceber, sabe? Pequenas coisas que a gente vai observando que a gente vai percebendo o quanto isso ainda é perverso e quando isso ainda pode magoar gerações que Sim, crescem sem desmotivar. representatividade nas telas. Exato. Isso, exatamente. Teve uma coisa que eu li que pegaram uma prateleira, colocaram 5 bonecas brancas e 5 bonecas negras. E já sabem qual foi a prateleira que sumiu mais rápido, né? As prateleiras dos brancos. Sim, infelizmente. Eu Infelizmente, também já vi um vídeo de uma garotinha que, que é mostrada duas bonecas exatamente iguais. Só que uma com a pele branca e a outra com a pele preta. E aí perguntam pra ela qual é a mais bonita, uma garotinha negra. E ela responde a branca e começa a chorar. Chorar, chorar, chorar. A mãe dela pergunta, por que você tá chorando e tal. E ela fala, porque eu me pareço com a mais feia. E quanto isso é problemático da gente tá vendo isso no século XXI. Quantos anos de luta, a gente lutando pra acabar com isso e ainda existe muito. porque às vezes é muito Mas e rápido. aí, Lucas? Ah, continue. Fala um pouco do Malcolm, Malcolm e da representatividade dele, sim. da luta. Ele foi um ativista afro-americano, né, em defesa dos direitos da comunidade afro-americana. Que ele foi um pouco à frente de Martin Luther King, né? Tipo, ele foi em 1950, Martin, ele foi antes. Então, mas a diferença deles dois eram que um era da nação islã e um era pastor, né? Então, assim, era uma diferença de contextos, só que ele enfrentava a mesma perseguição de um grupo racista, né? Hoje a gente não vê muitos grupos assim, abertamente, mas naquela época tinha muitos, que eram Glu Khan, que era um grupo de ativismos de racista, né? Que bombardearam, com a ca- com a como fizeram com a família de Martin Luther King, com a casa de Martin Luther King. Só que nesse caso
Malcolm perdeu sua família porque incendiaram a casa dele. Os bombeiros, mesmo que chegaram, não chegaram a tempo. E a Light foi assassinada, né? Infelizmente, isso Meu aconteceu. Deus. A mãe dele, infelizmente, veio a falecer. Até que ponto o ser humano chega aqui pelo simples fato do cara ser de outra cor, lutar pela igualdade e liberdade de sua etnia, uma outra pessoa chega ao ponto de tirar a vida. Sim, lutando por uma coisa que os brancos sempre tiveram, né? Eles nunca tiveram que Exato. lutar para ter. Já nasceram com isso. Pois Então, é. Mas eu gosto tanto de falar sobre uma representatividade negra que realmente representa muito a gente, né? Que é Zumbi dos Palmares, Salve Zumbi. Então, Zumbi, Fala um pouco dele aí. eu vou falar aqui. Zumbi, ele foi um dos maiores líderes do Brasil, né? Se ele não foi o maior líder negro. Tanto que ele tem um dia só para ele, né? O 20 de outubro, Dia da Consciência Negra. novembro. Desculpa, é de novembro. É o Dia da Consciência Negra, né? Então, assim, o que acontece? Ele foi um dos principais lutadores contra a destruição de Palmares, né? Que queriam destruir na época que os portugueses e os holandeses queriam entrar no Brasil e destruir os quilombos em si, né? E ele tentou de tudo, mas aí ele teve que se esconder. Mas ele lutou bastante pelas pessoas, só que infelizmente, né, aquela época para você ter uma coisa antes de falar disso, o rei Dom Pedro II enviou uma carta para Zumbi para oferecer perdão para Zumbi, né? Isso Que já era conquista. Isso já é uma um grande conquista. passo, né? Então, Exato. assim, você pegar uma pessoa negra que era Dom Pedro, ou uma pessoa branca de português, europeia, né, que era Dom Pedro II, falar com uma pessoa indígena, né? É isso, Direcionar especificamente exatamente, para mandar uma ele. carta para ele pedir perdão pelas coisas que fez. Exato. Sim, Caraca. isso é muito uma vitória, né? Isso foi uma Isso. incrível. Exato. Só que, Gratificante. infelizmente, mesmo assim, com isso tudo, ele veio à morte, porque ele teve que se esconder, pessoas foram atrás dele, mas ele foi capturado, infelizmente torturado e morto, em Recife, em 20 de novembro. E é É. por isso que é comemorado na época do Dia da Consciência Negra. Sim, sim. Agora, a geração em que vivemos, de certa forma, já é resultado, é consequência de todos esses nossos antepassados que lutaram pela igualdade e tudo mais. Aí hoje existem muitas mais figuras ilustres que podem nos inspirar, como o Barack Obama chegou a ser presidente, assim como Nelson Mandela, aqui dos Primeiro Estados presidente negro dos Unidos. Estados Unidos. Primeiro presidente É, negro. exatamente. Uma primeira mulher negra a pisar na Lua, sair da Terra, entende? Que foi Mary Joseph. Se salvo engano, acho que esse é o nome dela. Temos também Usain Bolt, atleta, Pelé, diversas outras pessoas que ganharam muita representatividade naquilo que se empenharam e que inspira diversas pessoas mundialmente, sabe? E não só pessoas, né? As pessoas realmente são pessoas que inspiram e trazem representatividade. Mas eu acho que tudo tem um pouquinho da África em todo lugar do mundo, né? Nas vestimentas, Sim. a gente acha que sempre existiu, né? Essas roupas coloridas, cheias de estampas, miçangas, e a gente se engana, né? Muita coisa vem da África. Banana, nunca imaginei que a banana vinha da África. Da África, Mas né? vem, né? E também a gente do Brasil, pelo menos a maior parte do Brasil, né? E aí, na própria Bahia em si, ela vem com a religião, né? A religião do Candomblé e a do Umbanda, né? Sim, sim. E atualmente que Sim, nós sim.
vivemos no movimento de Black Lives Matter, né? Que vidas negras importam, que é a mais recente luta, manifestação a favor da igualdade contra Sim, eu o queria racismo. realmente chegar nesse ponto, né? E está vendo, nesse exato momento, estão havendo algumas manifestações pelo Brasil por conta de um homem negro que morreu e algumas manifestações estão sendo consideradas violentas e até mesmo estão sendo tidas nos jornais e na televisão como vandalismo, né? Só que uma representatividade que a gente acabou de falar, Zumbi, né? Zumbi dos Palmares não foi tomar um café da tarde pedindo por liberdade, não. Ele lutou, né? De forma, entre aspas, agressivas, porque como o Malcolm diz, né? A gente não pode comparar a reação do opressor, porque foram anos aguentando isso, são anos vivendo isso, são anos tendo medo de como vai sair de casa, porque nunca sabe, né? Se vai voltar, se vai ser confundido com porque a raça negra é vista como uma raça do mal, né? E principalmente aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, apenas 13% da população é negra. Eles precisam se comover, os brancos, e dizer vidas negras importam. E aqui O nós que mais? somos 56% da população. Então, Sim, como? então, deixa eu só falar uma coisa. Não dizendo também que as pessoas do Black, né, desse grupo, elas também não têm, a gente também não pode dar essas coisas para esse direito a eles, né, de queimar lojas de pessoas que não têm nada a ver com a história, né? Isso infelizmente acontece, né? Queimar uma loja por nada, entendeu? Isso infelizmente acontece e a gente não pode dar esse respeito em si. Onde? Isso aconteceu Onde foi? nos Estados Unidos. Um Ah, menino foi agredido por causa a polícia agrediu ele, né? Jogou choque nele e infelizmente atacaram fogo na lanchonete do lado, que não tinha nada a ver com a história. Os a policiais lancha- estavam do outro lado, né? Tem que olhar os dois realmente lados. isso pode ter sido me desculpa, mas isso pode ter sido realmente. Isso, na verdade, foi, né, uma reação precipitada, mas em questão de lados, a gente sabe de que lado está, né, a maioria do mundo, Não, que mas é assim, racista. o que Não, estamos não. falando aqui é a questão Uhum. assim, que a gente não pode dar, tipo assim, a gente não pode dar liberdade em si para destruírem propriedades em si, porque isso De, você está cometendo um crime em si, porque destruir a propriedade de uma pessoa é crime. Então, assim, a gente não pode de dar uma esse direito. pessoa ou de uma marca que é o que eu vi em muitos lugares aqui do Brasil, sem falar dos Estados Unidos, é que uma marca em específico, né? Uma marca de supermercado, que não é a primeira ocasião, a primeira ocorrência que acontece com eles, na verdade já houve isso em estados diferentes até, né? Já houve um homem, um funcionário da loja, que passou mal, morreu, e eles botaram um guarda-chuvas do lado para a loja não ter que fechar. Então a gente vê o quanto isso é problemático. Mataram um cachorro, mataram dois caras, um deles negros e com mais de 60 anos. Então Mas eu realmente a acho que gente isso é uma coisa compreende. muito. O que eu tô falando, se vocês vão me entender. Estou falando pessoas que não tem nada a ver com a história, entendeu? Tipo, Sim, mas ocorreu um rapaz que ele acabou de abrir a loja. Foi no momento que o rapaz que aconteceu, quando começou a acontecer tudo, né? Que ele foi preso, que ele foi prensado no chão. Ele tinha acabado de abrir a loja, e nesse momento que ele acabou de abrir a loja, de noite, destruíram a loja dele e atacaram fogo.
E ele não tinha nada a ver com a história. Isso que eu falo que é errado em si. Até Entendeu? então eu não fiquei sabendo do que você tá me falando agora sobre isso, mas também não posso aqui estar falando, né, com muita propriedade, porque também não sei, né, exatamente, não cheguei Não, a ler mas nenhuma pesquisa sobre eu falo isso. assim que, Mas, o que eles fazem é muito bom, né? Eles lutarem pela coisa, pela atitude racista dos policiais que foram ruins, né? Aquele rapaz que tomou sete tiros nas costas com a família ali dentro, aquilo foi animal, aquilo não foi nem ser humano que faria aquilo. Aquilo foi animal, entendeu? na Exato. verdade, eu acho que isso é muito mais humano do que É, animal, né, porque os animais eu vejo muito mais respeito, eles não veem cor, não veem gênero, não veem nada, né. porque isso foi inacreditável. Você olhar um pai de família, uma criança e dar 7 tiros nas costas dele, pô, entendeu? Uma Exato. criança Sim, ali, assim, mas o que eu tava querendo falar é que, sim, assim, 13% da população apenas 13% da população é negra nos Estados Unidos. E aqui no Brasil são 56% da população é negra. E o racismo tá de uma forma, 56% da população é negra, sabe? Era pra eles estarem mandando aqui, entendeu? Não que deveria haver desavenças de forma alguma e de aqui nenhum dos lados, uma questão também, né? mas Pode falar, pode falar. são, são, é uma porcentagem que é visto como minoria, né? Luta das minorias, mas na verdade que é a maioria, Exato. entendeu? Sim, sim. E Pela... assim, é, o ra- 74% das vítimas letais no Brasil são pessoas negras. Como isso é problemático, né? Porque eu vejo que cada vez mais esse número de 50%, 56% da população é negra, vai diminuir, porque as vítimas é, letais são a maioria negra e estão cada vez sendo mais atacadas e violentadas. Exato, exato. Pelo menos depois de toda essa luta e discriminação que sofreram, lá no final, nos Estados Unidos, os policiais lá brancos, eles se ajoelharam para os povos que estavam manifestando lá na hora, e que algo a se, é algo significativo, né, que conseguimos ter. Sim, existem, existem, na verdade, como eu sempre costumo falar, lados bons, lado bom e ruim, né? Pessoas boas e ruins dos dois lados sempre, em qualquer profissão, religião. Inclusive, falando sobre religião, né, na Umbanda, no Candomblé, as, as pessoas costumam ter muito medo do, das pessoas que cultivam essas religiões. Mas o que eu falo e sempre costumo dizer é, gente, claro que vai existir pessoas boas e ruins de todas as religiões, mas é, as pessoas têm esse receio que eu acho que sim, é, é uma coisa de raízes racistas mesmo, né? Aquele racismo estrutural, porque realmente é uma religião linda, né? Que cultiva, hoje cultiva vários deuses, né? E antes, assim que os povos escravizados chegaram aqui no Brasil, eles faziam rituais à mata e tal. E nunca, antes disso tudo, não era visto como uma religião agressiva, né? Mas aí depois que ela foi descoberta pelos europeus, pelos portugueses, começou a ser vista como uma religião agressiva, que na verdade não é, né? Sim, sim. É aquilo que, por exemplo, as pessoas têm a Bíblia para o cristianismo, que é sagrado para eles. Agora, tipo, o candomblé, se estão em um terreiro, tipo, também é um lugar sagrado para eles ali, que eles estão cultivando e que não há o mesmo respeito que há pela outra, sabe? E as duas são religiões e que devem ser respeitadas, né? Sim, Tipo, com certeza. independente. E eu, Exato. eu já vi uma reportagem, acho que vocês também já viram,
que traficantes entraram e tacaram fogo num terreiro, não foi? Eu vi uma matéria É, sobre isso, né? Eles pegaram e Sim, tacaram fogo no terreiro. infelizmente já aconteceu algumas vezes, né? E Exatamente. aí eu pergunto de que lado está a violência, né? Está nas pessoas, não nas religiões, raças, nem nada. A violência realmente está dentro de cada um. É, exato. Mas gostaria de acrescentar também uma outra contribuição que os africanos trouxeram para nós, que foi de fato a moda, né? A vestimenta bela que eles trouxeram para nós as roupas africanas se destacarem nas cores, as cores vibrantes, vibrantes que destacam na hora que você passa, que é muito visual, você consegue perceber a beleza que ali está. As estampas, elas lembrarem a estação do ano, a influência visto das roupas, claramente no verão, que muitos designers fabricam e lá por estar mais interligado e buscam inspiração nas vestimentas tradicionais da África, de Sim, qualquer forma. sim. De qualquer Como, forma. como eu falei anteriormente, né? As vestimentas, elas trazem. A gente acha que elas já existiram, essas estampas, né? Coloridas e tal. Mas vem da África, né? Miçangas, até o tecido 100% algodão brancos vem da África, sim. A gente Exato. pensa que na verdade, a gente nem procura saber de onde vem, né? Simplesmente usa, exatamente isso. uhum. Tem coisas também que, falando mais do Brasil, sobre o racismo em si, que o Brasil também foi um dos últimos, eu não foi o último, mas um dos últimos a abolir a escravidão. E a escravidão que foi abolida e foi uma coisa ruim para os negros até, porque largaram eles de mão, né? Lá jogaram eles nas ruas, tiraram das fazendas e colocaram, e foi isso que criou-se a favela em si, né? A comunidade. Exatamente, porque eles não tinham para onde ir e começaram criando essas moradias, né? Se é que eu posso falar assim. Exato. Após terem sido, entre aspas, libertos, não ser escravos, não podiam acessar nenhum local da cidade, mercado, que a nossa sociedade racista da época não permitia isso, não tinha onde ir, então recorriam aos morros da época e criando isso aí, e vivendo nestes mesmos Lembrando locais. que essa questão que você está falando, tem que lembrar também que isso foi até uma coisa que a gente já viu aqui nesse podcast. Isso que você falou agora, que eles não podiam viver, é aquela questão do apartheid, né? Que Mandela lutou. Mas no Brasil não tinha Mandela em si, né? Então, infelizmente, Exatamente. as pessoas, a minoria não, que os negros eram maioria, a minoria branca em si, é, fazia os negros Excluíam como eles, né? exatamente isso veio ser mudado muito à frente, né? Depois de algumas leis em si. Isso foi uma coisa muito ruim em si. Sim, sim, sim. Eu acho que, na verdade, esse tema todo que a gente está falando é uma coisa complicada e triste, né, de se falar, porque, como eu falei, não é algo que. Não são conquistas longas, de longas datas, são conquistas que chegaram agora, né? Na época da minha avó, o racismo era naturalizado. Eu lembro que eu sempre gosto de conversar com a minha família sobre essas questões, e uma coisa que ela falava que era assim, ela, na vida dela, estudou em algumas escolas particulares e públicas também, mas nas escolas particulares ela não via nenhum negro. Já nas escolas públicas, da região que ela morava, ela via uma ou duas pessoas negras, porque até e isso ela é brasileira, ela não é qualquer outro lugar, é aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, ela até com região a morar mesmo, os bairros que infelizmente tem predominância, sabe?
E isso é muito triste. Sim, sim, os mais luxuosos com predominância branca e os com menos luxos e benefícios e segurança em si, tá mais presente os negros ali. Exatamente. Eu acho que pessoas falam que teve um rapaz que. Não sei se vocês conhecem a música, né? A Favela Vive. Eu acho que vocês conhecem, né? Favela Vive. Teve um rapaz que fez um react que ele falou: só morre negro na favela. E aí ele fala assim: porque existem brancos. Só que sua maioria da favela é negra. Então, assim, o que que você vai falar? 10 brancos que morrem em conta 50. É só um exemplo. 50 que morrem na favela negros. Entendeu? Então, isso é um racismo em si, né? São pessoas que. Aí ela pode falar, não sou racista, mas tá tratando isso como racismo, né? É, exatamente. Por O conta. racismo, ele está enraizado em toda uma sociedade. Ele é velado, ele é estrutural. Infelizmente, né? Existe e existe todos os dias, todos os momentos, o tempo todo. Sim, E numa sociedade, né, como a nossa, extremamente racista, não basta não ser racista, né? É preciso ser antirracista, é preciso lutar a favor dos negros. exatamente. É aquilo de você ver um amigo seu a tratar alguém de uma forma racista ou algo assim. Ah, vai que, né? Só pelo simples fato dele ser negro e seu amigo, desrespeitar ele e por conta de ser amigo você defender ele, por esse laço de amizade que vocês têm, mas tipo, não, você tem que ir lá e falar com ele, conversar com ele, que o ato que ele fez foi ridículo, entende? Que uns negros, ele for atendido em uma loja, ser olhado diferente, tratado diferente pelos funcionários de lá, isso aí extremamente não tem preconceitozão, racismozão, né? É racismo de toda e qualquer forma e que tem que ser Sim. desmitificado da nossa sociedade. Infelizmente, eu vejo que, assim, até os lugares que a gente frequenta, o apartheid, o povo vê como se fosse uma coisa, assim, extremamente louca, né? Uma coisa mais, de certa forma, né? Eu posso colocar uma aspas aí. Ninguém hoje fiscaliza se tem brancos e pretos em algum lugar, mas a gente, sim, existem predominâncias em restaurantes de luxo. Eu vou em um hotel, num restaurante, em qualquer lugar, e a gente observa quantos brancos, quantos negros tem, e a gente quer ver negros nessa posição de poder, né? Quantos, o que eu gosto sempre de falar é quantos negros tem no seu filme preferido? Quantos dos seus filmes favoritos é o protagonista negro? E quantas novelas você viu com protagonismo negro? Né? Eu gosto sempre de relembrar e da gente ver assim a fundo, sabe? Porque a gente vê coisas simples que mostram tanto pra gente, né? De como ainda Isso. existe, de como é problemático. E esquece de ver o que está na nossa frente, que nós vivemos no nosso dia a dia, né? De fato. Essa pergunta faz refletir bastante, não é verdade? Uma coisa também é, você vê um anúncio é num outdoor ou em qualquer lugar, você vai ver quem tá fazendo o anúncio, aí você olha, se é a maioria dos anúncios, quem é que faz? Um branco ou um negro? Entendeu? Pra ficar no outdoor, assim. Porque é, a maioria são brancos que fazem, né? Pra aí falar, padrão de beleza, mas o padrão de beleza você tem que mudá-lo. Você tem que colocar, tipo, o que você falou dos protagonistas. Um desenho de uma criança, acho que assim, nenhum desenho que eu assistia quando era criança tem, tem um protagonista negro, né? Muito difícil. Tirando o Super Choque que o Moisés falou, mas nenhum tem, entendeu? Então, assim, é muito complicado porque a gente não está ensinando para as crianças isso. Então, a gente não vai conseguir ter uma geração que não tenha racismo, porque a gente vê toda hora isso. É desenho, você liga no Ben 10, o Ben 10 é branco.
Você liga em alguma coisa, um carro, uma corrida, a pessoa é branca, entendeu? De desenhos assim. Isso é Sim, muito Quarteto ruim. Fantástico, todos Sim, brancos. todos brancos. E isso é um problema, né, em si. Exato. Aí também temos a contribuição forte que é no idioma em si, que a nossa gramática, os africanos trouxeram para nós diversos vocábulos. O abadá, o cachimbo, o dendê, fubá, gibi, todas que vêm da origem africana e se mesclaram com o português e utilizamos muito hoje em dia, né? E em relação aos afro-americanos, na migração para lá, eles também influenciaram no idioma local nativo dos estadunidenses. Eles mudaram o jeito de pensar, trazendo um inglês menos formal, sem sotaque, e se expandiu muito pelo fato da sua cultura recheada de história e conhecimento que ajudou no desenvolvimento dos Estados Unidos, né? Com as palavras impala, gnu, marimpa e entre outras. É, é realmente uma cultura rica, né? Extremamente rica, e que levou cultura, ensinamentos e várias outras qualidades, não sei nem o que dizer, né? Da cultura afro. E é isso, gente. Eu quero agradecer, quero fazer essa reflexão a vocês que estão ouvindo esse podcast. E quero agradecer as participações de hoje, Moisés e Lucas Pacheco. Trouxeram muitas contribuições e aprendi muita coisa com a nossa conversa e espero que vocês também tenham aprendido. Sim, sim, aprendi bastante, né? Valeu, tenho por escutarem até aqui. Muito obrigado.